Meu nome é Ruberval Oliveira, mais conhecido como MC Ru. Pratico a cultura hip hop desde o começo dos anos 80. Em 88, lançamos o disco Hip Hop Cultura de Rua, que dá o nome ao meu coletivo até hoje, Hip Hop Cultura de Rua, que inclusive é ponto de cultura. Nós, do coletivo Hip Hop Cultura de Rua, praticamos a parte de arte e educação junto a territórios na região central, destacadamente o Glicério, na ocupação Leila Khaled, de imigrantes refugiados árabes e de toda a América Latina e também do Nordeste brasileiro. Já desenvolvemos vários trabalhos também na ocupação Prestes Maia e também na ocupação São João. O Hip Hop Cultura de Rua, ele está trabalhando em rede com a Casa do Hip Hop Centro, que produz, desde 2015, o mês do hip hop na região central. No decorrer do tempo, desenvolvemos uma série de conexões por toda São Paulo, interagindo com outros coletivos de outros territórios, como a Aliança Negra na Zona Leste, a Street Breakers também na região de São Mateus, Java Rural, tem o pessoal da Casa do Hip Hop do Jardim Rosana, meu parceiro Zuruca, e também por todo o estado de São Paulo. Temos grandes parcerias com Casa do Hip Hop de Bauru, Araçatuba, Ilha Solteira. De certa forma, atuamos em rede por todo o estado de São Paulo. No começo, quando nós optamos a praticar a cultura hip hop, tínhamos todos os tipos de crítica, como, por exemplo, estamos imitando os americanos, ou isso é uma moda passageira, porque antes de 84, até a chegada do filme Beat Street, né, que foi traduzido como algo como parecido como Folias do Ritmo, nós não tínhamos ideia que a cultura hip hop tinha 4 linguagens que a gente habituou a chamar de elementos, que, como todos conhecem, é o MC, o DJ, o grafite e o break. Esses 4 elementos, hoje, nós, do coletivo Cultura de Rua, chamamos de elementos tradicionais, que são elementos que fundam a cultura. Hoje, nós conseguimos nos organizar o suficiente, intelectualmente, pesquisamos e chegamos à conclusão que aquelas acusações ou preconceitos que nos levavam a pensar que a gente estaria imitando alguém, hoje a gente pode explicar que a cultura hip hop é uma cultura afrodiaspórica, ou seja, do deslocamento do corpo preto da África para as Américas. Então, quando nós, negros de periferia, e a população em geral da periferia, da juventude da periferia, pratica uma cultura, nós podemos até dizer, como que a gente não pode afirmar que os antepassados de quem construiu essa cultura no Harlem, no Bronx, nos Estados Unidos, que era negros e latinos, não são antepassados dos mesmos que deram origem à população afro-brasileira da juventude. Então nós não imitávamos ninguém, nós estávamos apenas em sintonia, alinhados com os nossos irmãos que falavam a língua do colonizador. Lá o inglês, aqui o português. Então, a conclusão que a gente pode defender hoje é que a gente não imita ninguém, nós estamos em comunhão com nossos irmãos afrodescendentes dos Estados Unidos, da América. Hoje, o hip hop brasileiro é respeitado no mundo inteiro, porque é um dos únicos que conseguiu construir políticas públicas de apoio à prática do hip hop. Ele se apresenta para a juventude periférica, para a juventude negra principalmente, como um grande transformador, como uma grande reafirmação da identidade. Antes, quando a gente saía das periferias para procurar emprego, escondíamos que moravam em Santo Amaro ou em Itaquera. Depois que o hip hop valoriza e ajuda a formar a identidade da periferia, hoje todas as pessoas têm orgulho de dizer que são desse território. No pós-ditadura, nós ajudamos a construir e retomar o exercício cidadão.
Na São Bento, nós usávamos as latas de lixo para fazer o beat e as pessoas cantarem. Eu, Taíde, J.R. Blau, depois chegou a rapaziada dos Racionais e todos os que depois foram para Roosevelt desenvolver o rap, enquanto que o break ficou na São Bento se desenvolvendo também. Então a Praça Roosevelt também é um território sagrado, além da São Bento, para os praticantes da cultura hip-hop. Nessa época, a organização das gangues, que depois chamaram crew ou posses, elas saem desse nome gangue para não ser marginalizado, confundido com qualquer coisa marginal, e tem essas novas terminologias. A gente começa e todas as outras equipes de break, vamos dizer assim, todas as crews de break, começam a desenvolver seus próprios agasalhos. E sem saber, ali a gente estava dando os primeiros passos para o que hoje é considerado a economia criativa, a economia da cultura, solicitando a confecção dos agasalhos para as mães, para as costureiras da quebrada. Então a gente já começou ali a fomentar um tipo de economia que era do território da prática cultural para as nossas comunidades, fortalecendo e fazendo nosso dinheiro circular ali. Hoje a gente tem clareza que como a gente começou isso. Também, posteriormente, mandar fazer as camisetas de cada crew e, aos poucos, desde salgadinhos que as pessoas vendiam para conseguir dinheiro lá na São Bento, até os dias de hoje, onde começa a se estruturar cada vez melhor, com o exemplo principal da Laboratório Fantasma e da própria Bugnipe dos Racionais, no caso da Lab Fantasma do Emicida, a organização e vamos dizer, a legítima exploração dos símbolos que a gente desenvolve através da economia criativa, da economia da cultura também. Hoje, nós temos a seguinte realidade. O breaking chegou nas Olimpíadas, vai estar em Paris em 2024. Isso é a consagração de um dos nossos elementos, mas que coloca a cultura hip-hop como uma grande linguagem praticada pela juventude do mundo inteiro há 48 anos, a partir do seu surgimento em 11 de agosto de 73 e no Brasil há 35 anos. O futuro aponta esse respeito, como aconteceu com o skate e com o surf, quando chegam na Olimpíada, foram extremamente discriminados no seu aparecimento, com todo tipo de estereótipo, todo tipo de discriminação, gente que não queria nada com nada, o que saía muito fácil da boca das pessoas preconceituosas, como dizer que eram pessoas envolvidas com droga, que não queriam trabalhar, e, na verdade, era uma das maiores necessidades que tinha a juventude dos períodos, que era praticar esporte, que era desenvolver uma identidade, desenvolver uma comunidade, de ter o seu grupo, o seu acolhimento, a sua escuta, a sua fala contemplada em momentos que o Brasil não tinha a chance de desenvolver isso. Então, como o surf e o skate, e essa enorme repercussão e sucesso que teve, inclusive o skate sendo um dos grandes elementos complementares da cultura hip-hop, porque quem vai numa batalha, quem vai num evento de hip-hop, sempre vai ver o skate na mão de uma grande parte de praticantes. O hip-hop e o skate, desde o começo, dividem a rua, se completam e interagem entre eles. Quando estávamos na Praça Roosevelt, o pessoal do Charlie Brown subia de Santos para andar na Praça Roosevelt. E dali eles já tiveram também acesso à nossa prática cultural. Isso aconteceu também com o punk. Nós interagimos muito, sempre de maneira positiva e não violenta. O hip-hop, a cultura hip-hop, os praticantes de hip-hop nunca tiveram problema quando essas tribos eram protagonistas da expressão da juventude. Durante 30 anos, mais de 30 anos, na prática da cultura hip-hop, temos expoentes em todas as linguagens. Você pode pegar o Racionais, o Emicida, o Projota, o Rashid, o Djonga,
todos eles hoje com uma projeção importante, Marcelo D2, Black Alien, é sempre difícil citar os nomes, esquecer alguém, mas que a gente pode sempre completar, mas você tem no grafite o muralismo do Cobra, o ineditismo, a originalidade dos Gêmeos, que chegaram muito cedo na São Bento. Nós temos o Mazola Marquinu, que talvez seja o maior realista do mundo, com a sua técnica de negativismo, que é raro e talvez inédito. Nós temos também uma presença fortíssima e marcante de grandes artistas, mulheres, né? Podemos citar Carolina Fôlego, podemos citar a Pandolfo, podemos citar a Clara Left, nós podemos citar a Ziza, a Nenê Surreal. São muitas também, não quero cometer essa indelicadeza de esquecer o nome. E também podemos pensar que os DJs hoje, o Brasil tem vários campeões mundiais e tem uma campeã mundial, né? Chamada Sinara, que é campeã mundial também. Nós temos campeões mundiais no breaking e esse nas Olimpíadas vai trazer muita felicidade para a gente. Este processo de apropriação dos nossos símbolos, das nossas marcas, ela vai estar presente agora cada vez mais forte, quando você pensa que os eventos já estão fazendo isso, ou seja, desenvolvendo suas camisetas, suas canecas, seu merchandising de maneira geral. Aos poucos, os territórios que praticam a cultura hip-hop e a cultura periférica começam a dar seus primeiros passos e reafirmam essa produção e a apropriação das suas marcas. No Brasil, os grandes artistas perceberam essa oportunidade também. Emicida com a sua Lab Fantasma e Mano Brown liderando a Bugnipe ao lado de sua companheira Eliane, conseguem cada vez mais resultados de excelência na geração de riqueza e valor. De alguma forma, todos estão aprendendo, todos estão conseguindo desenvolver suas próprias marcas. Hoje, existe um valor agregado muito alto na obra dos Gêmeos, que acabou de fazer uma exposição na Pinacoteca, agora em 2021. E também nós temos o Cobra Muralista contratado no mundo inteiro para desenvolver a sua arte. O Hip Hop Web Festival, ele visa a formação desses procedimentos, desse alcance de geração e riqueza nos territórios mais orgânicos, nos territórios da rua, como as batalhas, os saraus, slams e o grafite, que hoje já tem, com essas grandes lideranças alcançando e ocupando grandes espaços, acaba que puxa todos os praticantes e os artistas dessas outras linguagens. Uma iniciativa inspiradora de transformação social foi o que Jay-Z e seus sócios investidores conseguiram operar numa área de Nova York, onde ele adquiriu uma região que estava abandonada, mais ou menos aos modos do que aconteceu no final dos anos 70, no Bronx, e aí ele conseguiu instalar uma arena multiuso que impactou e valorizou todo o território nesse entorno, que era a população onde ele viveu. Então, esse tipo de transformação a gente vai poder ver também no Brasil, com o desenvolvimento das marcas no extremo sul de São Paulo, no Capão Redondo, e também nas áreas em que o Emicida atuou e ele valoriza seu staff, das suas costureiras estão sempre na primeira fila dos seus desfiles, no São Paulo Fashion Week, e entre outros grandes eventos. Então, quando uma pessoa que vem deste meio entende como funcionam os processos e o quanto que valoriza a parte mais básica de toda a estrutura da economia, você consegue revoluções que atuam
cada uma nos seus territórios, nas suas micro-revoluções.